Então, a primeira ideia que eu até coloquei on the measurement, né? Eu gosto de escrever a coisa mais em inglês, mais problem, que é o problema da medição, né? Esse é um dos problemas que a gente tem em aberto hoje, na questão científica. Que é o que, essencialmente, você tem lá algum sistema quântico. Então você pode meio que, vamos chamar o coisa aqui, esse quadradinho, para ser o sistema quântico. E você vai ter um observador, certo? Então o observador vai interagir com esse sistema quântico e vai gerar uma transição que historicamente a galera falou, né, que é o colapso, né, da função de onda. Mas geralmente essa ideia de colapso ela perdeu favor, vamos dizer assim, com o tempo. Hoje em dia geralmente não se fala mais do colapso, fala-se de uma transição. Você tem. Aí você tem alguns modelos para abordar essa questão de como é que você explica essa transição não linear, porque isso é até um ponto interessante. Você tem lá a equação, né, a clássica equação do Schrödinger, né, que vai modelar como é que é o comportamento de um sistema quântico. E ela modela praticamente todas as coisas que você tem. Ela vai estar explicando ali a dinâmica do sistema quântico em praticamente tudo. Exceto num ponto, que é quando você tem essa transição. Você tem, por exemplo, se a gente pensar num sistema quântico que seja... aí você faz aqui, vamos fazer um trem discreto. Um somatório, aí você coloca umas coisas aqui. Então esse aqui é o sistema quântico. Antes de você fazer... um negócio, foca aí. Antes de você fazer a medição. E quando você faz essa medição... você fez a medição ali. Você faz a transição para um desses estados específicos. E essa transição, ela é uma coisa que não é linear. Ela não está dentro do modelo da equação do Schrödinger. Então aí, para poder abordar essa questão, você tem modelos. Você tinha a forma mais antiga, né, que é a de Copenhague, que é simplesmente aceitar que acontece essa transição não linear, que a gente não consegue modelar ela dentro do paradigma e do próprio equação de Schrödinger, mas vamos aceitar esse postulado aí, essa questão. Você tem outras interpretações, tem a interpretação de muitos mundos, que diz que a equação de Schrödinger, na verdade, ela continua se aplicando. A diferença é que quando você faz uma medição, você tem esse processo aqui, você quebra em vários mundos paralelos, macroscópicos, vários universos. Então toda vez que tem uma medição, tem essas transições, ela é só percebida como não linear para a gente, porque a gente só está interagindo com uma porção da função de onda. Mas muitas pessoas criticam por postular essa questão de outros universos e tudo, que é uma parada problemática. Então a que tem mais popularidade hoje, inclusive até na questão do âmbito da computação quântica, é a ideia do decoherence. E a ideia do decoherence seria que é uma sofisticação de muitos mundos, na verdade, na minha opinião. É uma ideia que quando você tem essa medição aqui, você tem uma questão, é porque é como se fosse assim, eles pensam que o sistema quântico, claro que aqui eu vou entrar numa questão que eu não sei muito bem a matemática, mas vamos colocar ali, sei lá. Aí você teria tipo como se fosse um aqui e tal, coloco sei lá um K aqui. Então meio que você teria vários... Essa função de onda ela faz um scramble, faz uma mistura em que, por mais que os vários branches da função de onda estão no mesmo lugar, então elas estão no mesmo universo, não tem outro universo. Você só interage com um só. E isso é a questão macroscópica.
Entendeu? Então, isso, a sua experiência após uma medição seria isso. Então, esses são os modelos aí principais que se tem da abordagem desse para resolver o problema. Da medição hoje. Uma coisa que eu acho, por exemplo, já começando uma análise aqui, é que para resolver um problema, você tem um problema, a gente tem um problema de modelar essa transição que acontece, essa transição não linear, né? Você postular uma série de questões não observáveis, porque aí você está tanto em muitos mundos quanto de coherence, você postula. Olha, é interessante isso aqui, porque isso entra na questão da própria definição da questão da ciência, de rigor científico. Você postula infinitas realidades ou estados, no caso da decoherence, em que você não consegue observar para resolver esse problema aqui dessa computação não linear. Eu pergunto, isso quando você tem, por exemplo, a Naval lá de Ockham, essa questão toda da questão científica, de uma explicação científica que não faz extrapolações absurdas, isso parece-me bem, sabe, sem um rigor científico. Entendeu? O que deveria se fazer é tentar entender a natureza dessa transição não linear e não propor uma coisa muito além. Dessa forma, eu vejo essas explicações como quase que pseudocientíficas, para ser sincero, por mais que elas são bem mainstream. Para mim, elas são bem estranhas, bem beirando coisa pseudocientífica. Porque, para mim, olha, se a gente observar o que está acontecendo, claramente está existindo alguma espécie de computação não linear aqui. Entende? Está acontecendo uma computação não linear. É isso que está sendo observado. Então você tem esse sistema. Olhada aqui uma coisa aqui. Você tem esse sistema quântico em que você mede ele, você faz uma medição e acontece alguma espécie de transição. A gente deve se perguntar, a natureza desse processo, ele é o quê? Ele parece uma computação não linear. Que olha isso aqui. Por quê? Você tem um sistema linear aqui, né, que seria como é o sistema quântico antes da sua medição. Você faz alguma espécie de computação nesse sistema e ele passa a ter um estado específico de uma forma que você não consegue prever isso. Isso ou seja, como o postulado da medição fala, isso é uma questão que parece uma computação. A estrutura do processo é uma estrutura de uma computação. E aí é muito interessante. Se é uma computação, a gente deve se perguntar, nesse processo em que a gente está tendo essa interação aqui, com esse sistema aqui, qual é o computador que está sempre presente nessa questão? Qual que é o computador que está sempre presente nesse processo? A gente pode chamar, eu até gosto de falar isso aqui, que eu acho que é um termo bem interessante. Quanto daimos. Seria parecido, por exemplo, você tem a ideia do daimos de Maxwell, ou demônio de Maxwell, né, o povo traduz, mas é mais daimos. Né? Seria esse ser lá naquele problema da questão da entropia. Como é que poderia diminuir a entropia supostamente no sistema? Se tivesse um ser e conseguisse ter a pleno conhecimento do estado de todas as partículas, esse ser poderia diminuir a entropia. Então você tem um ser que tem uma interação diferente com a questão da natureza da informação. É isso que eu acho que é parecido aqui que está acontecendo. Existe um quanto daimos, é isso, algum agente que tem uma interação diferente com essa questão da questão da informação nesse sistema, né? Então seria qual é o computador que a gente tem aqui presente? E isso que é o negócio. O computador sempre universal presente é isso aqui. Esse aqui é o computador. É o cérebro. O computador que está sempre... Eu sei que agora parece um trem um pouco estranho aqui, mas esse é o computador. Não está muito mais desenho aqui não, mas... Esse aqui é o computador que você tem sempre presente em todos esses sistemas. E aí, por exemplo, eu vou falar algumas coisas, né?
O próprio Penrose, que é o cara que ganhou o prêmio Nobel, ele fala sobre essa questão dele acredita em fenômenos quânticos, questão do cérebro, ele coloca questões sobre consciência, e eu não acredito nessa ideia, entendeu? A questão da consciência, o fato de citar ele é a ideia de ter fenômenos quânticos mas nesses sistemas assim, o que é muito problemático no primeiro momento, porque os sistemas quânticos que tem, das estruturas quânticas que a gente tem geralmente, são computadores quânticos, estão numa temperatura muito baixa, então é um pouco complicado. Mas já tem dois exemplos que eu até cito na questão do artigo, é que, por exemplo, já existem cientistas que acreditam que as aves têm o sistema de navegação deles usando o sistema quântico. Isso tem a ver com o cérebro delas. Então já teria a presença de um sistema quântico aí. Um outro é a questão da fotossíntese. O nível de eficiência da fotossíntese indica que a fotossíntese também usa processos quânticos. Então aqui você teria isso. Então esse aqui seria que você faria essa computação aqui não perturbativa. E agora, então essa é a ideia. Entendeu? Agora uma outra coisa, um outro argumento que eu falo também. A ideia disso, do cérebro ser um computador que aplica isso aí, você poderia pegar, você tem na computação quântica, você tem a ideia do Hadamard Gate. Quer ver? Tá. Você tem esse Hadamard Gate. Esse Hadamard Gate, ele pega vários sistemas, vários estados, e ele induz uma superposição nesses sistemas. Entendeu? Você poderia ter um gate, você poderia chamar isso de gate de Schrödinger gate, tudo, que seria como um processo de um Hadamard Gate negado, entendeu? Aproximadamente, na verdade, porque ele teria essa questão não linear. Aproximadamente o Hadamard Gate negado, que é o quê? Que ele faz exatamente esse processo. Ele destrói a superposição. Ele não cria superposição igual o Hadamard Gate faz, ele destrói a superposição. E agora um argumento um pouco mais técnico, por que seria a ideia do cérebro ter essa estrutura de ser um computador um pouco diferente, além dessa questão, é o teorema da incompletude de Gödel. Não sei se é esse teorema da incompletude. Teorema da incompletude de Gödel. O teorema da incompletude de Gödel ele pode ser entendido também como se fosse um limite que você tem para os computadores tradicionais que a gente tem. A gente pode chamar esses computadores até de computadores turianos, vamos dizer assim. E uma característica desses computadores turianos aqui é que eles não esse modelo todo, esse próprio teorema de Gödel não pode ser modelado em um computador turiano. Mas o nosso cérebro, computador não turiano, nosso cérebro consegue modelar esse teorema da incompletude. E também o Haught Problem também do Turing também. Ele consegue, então o nosso cérebro, por inferência, ele conseguir modelar, ele é algum tipo de computador além dessa questão do computador turiano. Entendeu? Entendeu a lógica? O fato dele conseguir modelar indica que ele é uma estrutura de algum computador diferenciado. E seria a mesma. Aí eu tenho um outro argumento que é um pouco mais específico, de uma natureza um pouco mais especulativa sobre essa questão. De entrar nisso aí. E se alguém quiser, eu posso entrar mais no detalhe disso aí. Porque tem a ver com. Porque entra numa matemática que eu mesmo não entendo muito bem, para ser sincero. Sobre sistemas axiomáticos e tudo, e que você tem aquela questão dos axiomas e tudo, mas é um outro argumento essencialmente para essa questão de o cérebro ser um tipo diferente de computador. E aqui eu postulei, estou falando essa ideia aqui, é uma ideia um pouco estranha para entender assim, e eu critiquei inclusive os modelos por não ter eles não proporem uma falseabilidade. Essa ideia minha teria uma falseabilidade.
A ideia seria o seguinte: pegar um sistema quântico, né? Você teria um sistema quântico aqui, mas sistema quântico você teria claramente, né, proteger ele do noise e tudo. E você pegaria aqui um organoide aqui, né? Aqui conectaria ele aqui. Então, aí entraria um pouco até a galera da neurociência e tudo, para eles verem como acham que isso aí teria um sentido. Existe uma questão da biologia, da neurociência, que é a questão de organoides. E um organoide que eles fazem é a questão de... seria mini cérebros, entendeu? Que são estruturas, você pega e cultiva em laboratório, a questão dos neurônios e tudo, e você poderia modelar um pouco a estrutura do córtex, entendeu? Nesses sistemas. Se você pegaria um sistema quântico, se o fato de você processar esses dados nessa questão desse organoide induzir uma transição dessa natureza aqui, que a gente observa, isso vai ser uma evidência de que esse modelo faz sentido. Entendeu? Seria uma evidência para esse modelo, uma evidência da transição que você teria. Aí, último observação também, seria tem isso também, ontológico e epistemológico, porque tem algumas pessoas também sobre isso aí. Lógico. A minha ideia é que quando você lê um cérebro, ou para ser mais específico, o que o cérebro é, o agente qual o cérebro é, seria esse quanto daimos, não precisa ser só o cérebro especificamente, mas quanto esse quanto daimos faz essa interação com o sistema quântico, ele induz essa transição. Então você tem uma transição ontológica. Ó, formiguinha passeando aqui. Você tem uma transição ontológica, ou seja, uma transição de fato do sistema. Mas uma outra pessoa, analisando esse sistema de fora, entende que não veja que houve colapso, por exemplo, imagine que essa questão está fechada aqui, e você não consegue saber ainda se teve colapso ou não. Se aquela pessoa, se houve, ele mediu lá e houve aquela transição. Você não sabe se houve. Para você seria, quando abrisse e medisse, abrisse a caixa, seria uma transição epistemológica. Entendeu? E isso é interessante. A matemática para modelar é a mesma, mas a natureza da questão é diferente. Isso é importante, entendeu? Isso seria parecido com a questão até a resposta lá do gato de Schrödinger. Quando o gato, porque o gato seria o quanto daimos, interage com o sistema, houve a transição. Entendeu? Porque o gato é o canto daimos, quando ele interage com aquele sistema. Depois o cientista abrindo a caixa, porque tem uma ideia que o gato vai entrar em superposição e depois... Não. O gato é o quanto daimos. Ele entrou, observou, ele fez aquela computação perturbativa. O que o cientista tem ao abrir aquela caixa é um colapso ou uma transição, para ser mais específico, epistemológica, referente ao conhecimento dele. Toda vez que você tem um agente que faz essa medição do sistema quântico, esse quantum daimos, acontece a transição. Acho que é importante fazer essa diferença, porque já é uma pergunta que algumas pessoas podem ter. Então, essencialmente, essa ideia é isso aí.